Nobres colegas vereadores, a todos os funcionários desta augusta Casa Legislativa, a todos que nos assistem pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Câmara e nos assistem também pelas mídias sociais, meu cordial bom dia, uma excelente semana a todos. Senhor presidente, estou abismado com a quantidade de atletas, ex-atletas, jogadores de futebol, a seleção que a Câmara Municipal tem de ex-jogadores. Confesso que me surpreendeu. No entanto, vereador Mitoso, eu ia parteá-lo, até lhe disse isso no momento em que nós nos cruzamos aqui neste douto plenário, e deixei deixei a minha fala para quando estivesse aqui na tribuna. Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Mitoso, pelo brilhantismo, por estar à frente do seu tempo em relação à condução do futebol amazonense. Eu digo isso porque Vossa Excelência já foi dirigente de outro clube da cidade de Manaus, do Nacional Futebol Clube, teve uma brilhante passagem também pelo Nacional, quando presidente, e saindo de lá montou hoje este que é o principal clube de futebol da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, e que brilhantemente, mais uma vez, nos representou no Campeonato Brasileiro da Série C. Sei da sua luta, sei da luta do Giovanni, de toda a diretoria, e fico muito feliz pela brilhante campanha que o Manaus fez. Fato é que todos nós queríamos e galgávamos estarmos hoje lhe parabenizando e parabenizando este grande clube da cidade de Manaus pela passagem e pela conquista da passagem para a Série B. Mas tudo é no tempo de Deus, vereador Mitoso. Essas tortuosas linhas que são desenhadas na vossa vida, na vida de todos nós, e na vida do Clube do Manaus, não são por acaso. Elas precisam ser transpostas. E serão. Manaus ainda representará o estado do Amazonas na Série A do Campeonato Brasileiro, onde nunca o Amazonas deveria ter saído. Que, por sinal, saiu sem nunca ter caído. Eu nunca deixo de dizer isso. Ainda com o Nacional Futebol Clube. Dito isso, senhor presidente, eu quero voltar a afirmar que nós precisamos de políticas públicas para o esporte na cidade de Manaus. E é muito difícil que isso aconteça, vereador Marcelo Serafim, nosso líder, é muito difícil que isso aconteça sem uma secretaria que abanque as políticas públicas para essa atividade fim tão importante na cidade de Manaus, que é o esporte. Então, mais uma vez, eu rogo a vossa liderança, rogo aos líderes do prefeito, vereador Everton, vereador François, ao nosso presidente, que está aqui presente, vereador Davi Reis, e a todos nós vereadores, que nós façamos essa força, vereador Ivo, para que nós tenhamos, ainda em 2022, uma secretaria que cuide desta atividade tão importante e com essa atividade finalística presente nas suas ações, nos seus programas, que é uma secretaria voltada única e exclusivamente para o esporte e lazer na cidade de Manaus. Então, vereador Marcelo Serafim, confiando na sua liderança, sei que o vereador Mitoso comunga, e já por várias vezes já disse isso aqui, nesta tribuna. Nós precisamos da vossa liderança para que nós tenhamos, eu tenho certeza que o prefeito Davi Almeida é sensível à causa, ele demonstra isso todos os dias, não só quando pratica o esporte, mas quando sempre cita a importância do esporte, não só na construção do cidadão que Manaus precisa, mas também na construção de uma cidade melhor. Então, para isso, nós precisamos, ainda para 2022, uma secretaria voltada única e exclusivamente para a juventude, esporte e lazer, o que era a Secretaria Municipal de Esportes. Então,
Peço a esta casa, peço aos meus pares, que nós nos unamos nesse sentido. Nos unamos, vereador Marcelo, porque estou conversando com Vossa Excelência, e aí quero deixar um dado aqui. Até agora, a lei orçamentária anual não traz ainda os nossos programas e ações, vereador Marcelo, tão necessárias para as atividades e políticas públicas voltadas para o esporte, vereador Mitoso. E eu tenho certeza que no esforço conjunto desta casa com a Prefeitura de Manaus, nós ainda podemos fazer constar isso no orçamento municipal para 2022. Quero ceder uma parte ao vereador Mitoso, que primeiramente acendeu a luzinha, logo em seguida a Vossa Excelência, nosso líder, vereador Marcelo Serafim. Vereador Caio, quero me somar à vossa fala, como já tenho feito por várias oportunidades, até porque tanto eu quanto a Vossa Excelência fizemos um indicativo para, não só para o município, mas para o Estado também, para que pudesse rever o conceito da saída da Secretaria, né, da extinção da Secretaria Municipal de Esporte e da Secretaria Estadual de Esporte. Vejo que, como sugestão, além de nós termos feito já esse indicativo, nós pudéssemos fazer aqui a bancada da bola. A bancada da bola não, a bancada do esporte. Bancada do esporte. Vamos tirar a bola, porque senão fica muito direcionado, né, restrito. Então, nós pudéssemos ir com o prefeito e explanar, colocar o nosso sentimento. Eu vejo aqui, Vossa Excelência, tem aqui o vereador Sassá, que também representa lá ajuda lá o São Raimundo, tem aqui o vereador Everton, que eu não sabia que era do esporte, tem tantos outros que gostam do esporte. Vereador Ivo, vereador Lissandro. Ivo, Alan. Lissandro, que é presidente do Amazonas. Então, a gente poderia pedir uma reunião para o prefeito, e como Vossa Excelência é muito ligado ao nosso líder aqui do governo, também pudéssemos também ter essa oportunidade para falar com o governador, de repente para também o Estado também voltar a ter uma Secretaria de Esporte. Seria como uma sugestão. Agradeço e acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência, vereador Mitoso. Vossa Excelência comunga, eu comungo, na verdade, os mesmos pensamentos que Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi vereador, já esteve brigando pelo esporte há algumas legislaturas antes do que estou fazendo agora. Então, comungo do pensamento de Vossa Excelência, tenha certeza e pode contar comigo neste embate, e tenho certeza, tanto o governador do Estado do Amazonas quanto o prefeito são sensíveis à causa, conhecem do problema e tenho certeza que juntos buscaremos uma solução que trará benefício a toda a sociedade amazonense, não só aos desportistas. Quero ceder uma parte ao nosso líder, o vereador Marcelo Serafim, a qual há pouco conversávamos e mostrava a ele os números da LOA para 2022, e tenho certeza que juntos encontraremos uma solução para este impasse. Vereador Marcelo. Vereador Caio, escutava atentamente a vossa fala, a gente já tinha conversado ali rapidamente, né? Eu já passei, naquele mesmo momento, a sua informação para o secretário Clécio, pedindo exatamente dele que me esclarecesse aonde que estaria alocado, né, dentro do orçamento, os recursos para o esporte, porque efetivamente o esporte não pode ser deixado de lado, e eu comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência, da necessidade de nós recriarmos a Secretaria de Esporte e darmos ao esporte o efetivo valor que o esporte merece, né? Hoje, até pela ausência da Secretaria de Esporte de uma forma mais ativa, por ela ser uma subsecretaria, a gente não vem vendo o esporte sendo protagonista como ele deveria ser, né? Isso é uma crítica que eu já fiz anteriormente. A gente vê, por exemplo, a Secretaria de Limpeza Pública muito ativa, né, pintando os cantos, dando uma revitalizada, com muito pouco. E os nossos campos, eles poderiam, com mínimo de esforço,
por parte do secretário Platini, também dar esse dinamismo à secretaria. A Secretaria de Esporte precisa disso, né? A gente tem conversado entre os nobres colegas vereadores, o prefeito Davi tem, né, essa boa intenção com o esporte. Agora é óbvio que na hora em que a secretaria efetivamente não existe de fato, as coisas não andam como todos nós gostaríamos que andasse. Então já pedi do secretário Clécio, tentei falar com ele agora, não consegui, ele deve estar em alguma reunião, mas logo que ele dê retorno, se eu puder, falarei ainda no vosso pronunciamento, se não, falarei para Vossa Excelência. Tenho dito, muito obrigado. Eu que agradeço e acolho na íntegra a vossa parte, vereador Marcelo. Vossa Excelência, nosso líder, sempre muito diligente, desta parceria que a cidade de Manaus precisa. A Câmara Municipal precisa estar vigilante, atenta e sempre procurando fazer com que as ações e as políticas públicas cheguem aonde devem chegar, vereador Diego, que é lá na ponta, lá onde a população mais precisa. Concedo uma parte ao nobre vereador Diego Afonso, em seguida ao vereador Rodrigo Guedes, depois ao vereador professor Samuel, nosso amigo Peixoto, depois vereador Sassá, e por último o vereador William Alemão. Vereador Diego. Vereador Caio André, antes de mais nada, eu quero parabenizar pelo discurso. Vossa Excelência, que foi gestor público, é o profundo conhecedor e da filho do São Raimundo. Portanto, parabéns o discurso de Vossa Excelência, mas que ecoa exatamente a tecla que eu venho batendo, que não vai ao encontro do Executivo Municipal. E aí, só nos resta, daqui a pouco, convocar o subsecretário, ou eu vou ainda encaminhar ainda hoje um requerimento pedindo todas as concessões públicas que a Secretaria já vem repassando dos campos municipais. Nós já denunciamos, nós já pedimos aqui para que a subsecretaria tenha um empenho em diversas modalidades. Recentemente, ajudei uma ginasta, a primeira ginasta surda e muda, que foi campeã no Brasileiro na sexta-feira, que tem uma história de vida incrível, talvez. Se eu não chegasse em tempo hábil na casa dela, ela não teria ido para o Brasileiro. Assim nós temos o David, que vai ser campeão brasileiro hoje pela luta olímpica. Acho que o vereador Caio conhece. Da mesma forma, o vereador Alain, a história de vida desses desportistas que muito estão passando pelo momento difícil, né? Durante a pandemia, muitos foram desassistidos, e pela fusão da Secretaria de Esporte, mas principalmente porque durante a pandemia poderiam ser desenvolvidos vários projetos. Nós recebemos o subsecretário aqui, onde foi discutido emendas. E na prática, ainda bem que o líder do prefeito ainda recorda as discussões que nós fizemos no gabinete dele. Foi quando eu aportei um bom valor, 50% das minhas emendas, na subsecretaria, e nada foi feito. Um projeto sequer. Eu discuto projetos, eu discuto gestão pública, para que os nossos atletas não sofram ainda mais do que vem sofrendo. Os equipamentos sociais, os espaços públicos, não se tem um projeto. Não se tem um projeto, e tantas vezes denunciado. As concessões públicas estão acontecendo em diversos espaços públicos municipais. Eu vou dar entrada no requerimento também, para ver se não está havendo politicagem, que aí nós estamos diante de um fato talvez muito mais sério, né? Porque nós sabemos que as concessões, as instituições do terceiro setor, às vezes têm muito mais condição, inclusive, de cuidar dos espaços públicos, mas eu defendo mesmo, é uma parceria público-privada. Esse é o caminho, Vossa Excelência é sabedor disso, sabe dos desafios que é
ser um gestor público na área de esporte. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência, me irmano nessa luta, inclusive, aqui que é de vários vereadores, isso é unanimidade. Né? Aqui vão falar, vão interferir, vão contribuir com o discurso de Vossa Excelência amanhã, aqui vários vereadores que estão também passando por isso, que já visitaram o campo, que já levaram federações, que talvez esses atletas, só de ser atendidos pela subsecretaria, talvez não teriam ou não estariam voltando para os sinais, não estariam deixando de competir competições importantes, como está tendo em todo o Brasil. Talvez Manaus pode ser, com toda certeza, voltar a estar no calendário nacional, e Vossa Excelência é sabedor disso, lutou para que Manaus, o Amazonas, estivesse. Nós vemos o governo do estado, um recém-projeto aí junto com a CBF, né, no futebol de base, e é tudo isso que a subsecretaria, que o desporto municipal, o executivo municipal precisa se alertar, mas é preciso de ter um gestor comprometido, que conheça o esporte, que venha apresentar, pelo menos a esta casa aqui, um resultado das emendas que foram direcionadas, um projeto. Projeto mexa-se, remexa-se, qualquer projeto que venha beneficiar o atleta manauara, qualquer segmento do desporto. Não uma reinauguração da Vila Olímpica, uma Casa da Criança em conjunta, que eu dei a devida importância e parabenizei, mas não obras de outros governos. Era isso que tinha a contribuir. A Vossa Excelência conte com esse vereador aqui, que ecoa na mesma altura da sua voz em defesa do esporte nesta casa. Parabéns. Vereador Diego, eu acolho na íntegra a vossa parte, e Vossa Excelência, que também é filho do São Raimundo, quero dizer da alegria de ver o apoio que Vossa Excelência deu para aquela atleta, e acompanhei pelo vosso Instagram, pelas mídias sociais daquela atleta surda, que participou brilhantemente do Campeonato Brasileiro, graças ao apoio de Vossa Excelência. Parabéns, vereador Diego, pela sensibilidade. Tenho certeza que o esporte também conta com a sua voz. Muito obrigado. Já cedo uma parte ao vereador Rodrigo Guedes. Bom dia, vereador Caio. Bom dia a todos. Parabenizo da mesma forma Vossa Excelência por fazer esse discurso em defesa do esporte da nossa cidade, do nosso estado. Obviamente, vereador Caio, que sou favorável, sou 100% a favor da criação, da recriação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Nós temos aqui Manaus, uma das maiores capitais do Brasil, sem Secretaria de Esporte. Isso é um absurdo. Trabalhamos juntos lá, né? Trabalhamos juntos, isso é uma brutalidade. Nos conhecemos lá, trabalhamos juntos lá por muito tempo, né? Fizemos o que pudemos para o esporte da nossa cidade, para a juventude e o lazer também. E concordo com o discurso de Vossa Excelência. Apenas faço uma observação, inclusive corroboro aqui o pronunciamento do vereador Diego Afonso, que, a despeito de nós, de fato, não termos aqui a Secretaria de Esporte, isso por si só já é ruim, porque precisa, sim, de alguns órgãos para que a gente possa desenvolver com mais celeridade e maior força determinadas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento social e qualidade de vida da nossa cidade, mas falta gestão. Falta, de fato, gestão aqui. Nós não temos a secretaria, mas muita coisa poderia acontecer independente da secretaria. No governo do estado do Amazonas, por exemplo, as políticas públicas estão andando. E não existe a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude também. Poderia ser criado? Seria bom se fosse criado? Seria, óbvio. Mas as coisas estão acontecendo lá. Então precisa, acima de tudo, de gestão. Precisa de método, precisa de obstinação, força, trabalho,
comprometimento com aquela política pública. E aí, se alguém não está dando a devida importância ou atenção a isso, isso precisa ser corrigido. Ninguém votou, e isso eu vejo várias vezes outros vereadores falando aqui, ninguém votou em secretário. Ninguém votou em secretário A, B, C ou D. As pessoas votam no vereador, prefeito ou vice-prefeito. Então, se secretário não está dando conta, tem que ser substituído. As pessoas votam no prefeito. O prefeito tem que dizer, olha, não está dando certo, meu amigo, gosto muito de você, me desculpa, mas não dá mais. Porque no Estado, sem secretaria, está acontecendo. Aqui na Prefeitura, nós temos um cemitério de obras de esporte. Todos os vereadores daqui já foram num campo abandonado. E nada acontece. Então, precisa se mudar a gestão também. Não adianta, da mesma forma, criar uma secretaria e colocar gente que não saiba fazer, que não tenha comprometimento em fazer, que não tenha experiência em fazer política de esporte. Inclusive, corroboro aqui, da mesma forma, a denúncia do vereador Diego Afonso, de que se está distribuindo concessões de quadras e campos aqui em Manaus sem critério. Isso é caso de denúncia em Ministério Público. É muito grave. Qual o motivo que está se dando concessões para determinados grupos? Então, vereador Caio, parabenizo mais uma vez. Nós temos sim que ter a nossa secretaria de volta, que foi extinta na gestão passada, inclusive votado aqui na Câmara Municipal de Manaus, a extinção. Mas precisa de gestão moderna e pulso firme. Se gestor A, B, C ou D não está dando certo, é rua, é caneta, tchau. Porque ninguém votou no gestor, ninguém votou no secretário. Votaram-se na gente, vereadores, e prefeito e vice-prefeito. Então a gente precisa levar a sério a nossa política de esporte, porque esse ano todo foi nula, foi zero. Teve ali a faixa liberada, que já acontecia, né, desde a nossa época, né, que foi implantada, inclusive, no momento em que nós estávamos na Secretaria de Esporte, e só. Foi a única coisa que aconteceu no esporte esse ano, aqui. E é muito pouco para uma cidade de 2,2 milhões de habitantes. Então, secretário, ou vereador, que já foi secretário, inclusive, de esporte, por acaso, conte comigo e, mais do que criar, nós precisamos fazer a secretaria acontecer, a política pública acontecer. Isso independe de órgão. O órgão é importante, vai dar força, vai dar orçamento, vai dar agilidade necessária, mas não adianta criar órgão se não tiver pessoa adequada para gerir esse órgão. Muito obrigado. Vereador Rodrigo, eu que agradeço a vossa parte, ainda agradeço por me permitir trazer um esclarecimento. Se, porventura, eu não fui claro no que disse, tentarei sê-lo agora. A recriação da Secretaria de Esporte, ela é de fundamental importância, sim, como todos nós estamos dizendo. No entanto, onde estão os programas e ações do plano plurianual vigente e que estavam presentes na antiga Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer? Onde estão alocados? Onde estão os recursos que deveriam ser alocados nesses programas e ações? Não estão presentes no orçamento atual, e se nós não estivermos vigilantes, como agora estamos, com mais emendas, vereador Mitoso, nós precisamos fazer emendas para inserir dentro das ações e dentro dos programas. Cadê as ações e os programas? É disso que eu estou falando. Então, nós precisamos fazer valer o plano plurianual que está em vigência, e no novo plano plurianual, que será votado ainda nesta casa, nós precisamos deixar inseridos e bem claros os programas, ações voltados para as políticas públicas ao esporte. Era disso que eu estava falando. E agora cedo uma parte ao meu amigo e vereador Peixoto. Bom dia, nobre vereador Caio. Primeiramente, parabéns pela temática de hoje. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores.
Gostaria de fazer uma pequena colaboração com a fala de Vossa Excelência, pegando um gancho, inclusive, do que trouxe agora há pouco o nobre vereador Mitoso. No ano 2000, quando da criação da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, ela tinha um grande desafio, que era de se tornar perene, contínua nas suas políticas públicas de educação estadual de nível superior. Naquela época, foi criado a contribuição da UEA para as indústrias do Polo Industrial de Manaus. Existe, tributariamente, uma coisa chamada crédito estimulado do ICMS, onde as empresas elas quase não pagam ICMS aqui no Estado. Tem o ICMS de entrada, o ICMS de saída, faz-se as contas ali, e 1,5% do crédito estimulado vai para a contribuição do EA. É esse recurso que ingressa nos cofres do governo do Estado, e ali se mantém toda a política pública de Estado, público universitário, em todo o governo do Estado. Acredito que se o governo do Estado pudesse se debruçar num estudo nesse sentido, seria possível termos, talvez, um dos maiores investimentos no esporte no nosso Estado, da história do nosso Estado. Porque, como bem disse o nosso nobre vereador, tem fábricas instaladas aqui no Polo Industrial, coreana, por exemplo, a LG, que patrocinou durante muitos anos times grandes como o de São Paulo. Mas que a gente não vê essas 450 indústrias instaladas no Polo Industrial fazer um investimento robusto no nosso esporte local, no futebol, por exemplo. E poderíamos ter Manaus já subir a Série B. Então, fica a título de sugestão, porque tributariamente o IPVA, que é um imposto estadual, dos carros emplacados aqui em Manaus, 50% do IPVA vai para os cofres da prefeitura. Então, não dá para se abrir mão desse recurso, desse orçamento. Muito embora concordo com as questões que já foram trazidas aqui com relação à gestão, mas para se fazer uma boa gestão também se precisa de recursos. Então, assim como nós já tivemos uma Secretaria de Estado de Esporte, já tivemos a Fundação Vila Olímpica, e durante agora nós temos a FAA, de repente, Vossa Excelência, com uma boa entrada, uma boa articulação que tem junto ao governo do Estado, se debruçar isso como sugestão ao Executivo Estadual, com uma articulação junto aos deputados estaduais, para se criar algo semelhante ao que tem a contribuição da UEA para o esporte estadual, com recurso para o município de Manaus. Então, isso eu acho que seria um gol de placa para o esporte amazonense. Fica a sugestão para Vossa Excelência conversar isso, e parabéns pela temática. Sem dúvida, vereador Peixoto, seria um golaço. Vossa Excelência, que também foi gestor municipal, participou dessas discussões orçamentárias, sabe das grandes dificuldades que são você perder receita, né? O Estado, a Prefeitura deixar de ter receita. No entanto, Vossa Excelência traz uma saída excelente para o esporte. Nós sempre, enquanto estivemos à frente daquela pasta, tanto no município quanto no Estado, eu sempre briguei por 0,7% do orçamento. 0,7% do orçamento, tanto no município quanto no Estado. Senhor presidente, ainda tenho alguns apartantes, e antes de ceder a parte ao vereador professor Samuel, eu quero esclarecer também, no Estado, aconteceu a extinção da secretaria, no entanto, todas as políticas públicas, vereador Rodrigo, todas as ações, todos os programas que existiam dentro da antiga SEGEL foram alocados dentro da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, aqueles ligados ao esporte de alto rendimento. É claro, aquela parte do desporto educacional foi para a SEDUC, que hoje é uma Secretaria de Educação e Desporto, e a parte de juventude foi para a SEJUSC. Então, esta é a grande diferença. Quando a extinção no município, não houve essa preocupação, e aí as políticas públicas voltadas ao esporte, os programas e ações inseridas
tanto no orçamento quanto no plano plurianual, se perderam ao vento. Cedo a parte ao vereador professor Samuel. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, do nobre vereador Caio, que traz em pauta, assim como o nobre vereador também Mitoso. Estamos falando de esporte, de lazer, de cultura, e isto, viu, Caio, eu lembrei aqui, eu estava conversando com o Mitoso, e a gente sabe que o esporte, ele tem uma história dos primórdios, né? Se a gente buscar os gregos, toda essa prática já existia. Eu, quando estive fazendo o ensino que era ginasial, que era de 6º ao 9º ano, que agora era 5ª a 8ª, a gente tinha 3 dias de educação física, né? Eu não vejo muito isto ser rigoroso como era, né? A gente tinha que correr uns 5 quilômetros depois. Sabe que o nosso prefeito, ele vai fazer com que, devido a essa pandemia e outros problemas existenciais, impediu com que o prefeito Davi Almeida viesse já implementar, já colocar em funcionamento a Secretaria de Esporte. A gente sabe que vários vereadores aqui mandam emendas, fazem muita coisa, mas nós não fomos felizes nesse ano com relação às nossas emendas, com relação ao esporte, mas a gente sabe que isso vai mudar no ano que vem. Nós com certeza vamos ter nossa secretaria, nós vamos poder realmente fazer com que isso possa funcionar. Eu me lembrei do Arnaldo Santos, quando ele dizia assim: bom filho, bom aluno, bom de bola, porque craque na bola, craque na escola. Então, quer dizer, quando nós fizemos o tombamento do Rio Negro, que agora, dia 13, fez 108 anos, né, Mitoso? O Arnaldo Santos é um barriga preta, é um cara otimista, e está aí ainda em atividade. Eu lembrei também, vereador Caio, do nosso senador Omar Aziz, quando governador, ele tinha o Galera Nota 10, né? Então, quer dizer, ele era um otimista, um empreendedor com relação a isso, e as coisas funcionavam também. A gente sabe, por exemplo, eu quero aqui vender o meu peixe com relação ao Santo Agostinho. Nós não tínhamos, morador muito tempo de lá, a gente lutou, não conseguiu, mas aí quando eu fui vereador agora, mandei, nas minhas legislaturas anteriores, várias emendas. Lá tem campo de futebol, tem quadra de areia, tem outro lá embaixo, que tudo aquilo foram emendas parlamentares que a gente conseguiu. E isso a gente sabe que todos os vereadores fazem. Então, eu quero dizer que é promissor, nós temos certeza que vai melhorar. O prefeito Davi Almeida, o governador, né, Wilson Lima, tenho certeza que está envolvido, ajudou muito o Manaus, a gente sabe, né, e teve uma participação efetiva. Infelizmente, nem tudo que a gente quer acontece. O Manaus fez o papel dele, não deu o que a gente queria, mas mostrou que nós temos condições. E aí eu quero parabenizar Vossa Excelência, quero dizer que nós estamos aqui unidos nesse objetivo, nós somos unânimes, nós estamos vendo vários vereadores se pronunciando, então é lógico que nós somos unânimes. Então, parabéns, Vossa Excelência, e que o amanhã possa ser mais promissor com relação ao esporte, à participação da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, no esporte, e fazendo com que nós possamos ter mais crianças e adolescentes e profissionais trabalhando em prol de tudo isso aí para a nossa cidade. Amém. Agradeço e acolho vossa parte, e já cedo uma parte ao meu amigo, nobre vereador Sassá da Construção Civil. Em seguida, vereador William Alemão e, por último, o vereador Sandro Maia. Vereador Sassá. Vereador Caio, Vossa Excelência está tocando num assunto muito importante. Hoje a gente vê em Manaus, né, o esporte abandonado mesmo. A gente chega no sinal, é aqueles meninos pedindo ajuda para viajar. A gente não sabe se existe diretor de esporte, ninguém sabe se existe secretário. E eu quero dar parabéns para o Diego Afonso, o que ele falou aqui, Diego. Realmente, nós temos que cobrar mesmo do secretário que está lá. Nem é secretário, ele está lá na pasta lá de tampão, né? É o tampão, como se diz. Certo? Então,
A gente vê assim, ó, do jeito que o Diego ajudou uma pessoa para viajar, Diego, também ajuda várias pessoas na área do karatê, do jiu-jitsu, do esporte, até jogador de futebol que não tem R$1 para viajar. E a gente tira o nosso bolso para ajudar. A gente vai na secretaria, não tem uma bola, não tem uma rede, não tem nada, Caio. Tudo sucateado. E eu quero dizer para o vereador Rodrigo Guedes, muito bem que ele colocou aí, a culpa não é do prefeito agora não, a culpa é do prefeito passado também, que acabou com a secretaria. Aqui eu estou aqui para falar a verdade, aqui ninguém está aqui para mentir para ninguém, Sandro Maia. Vamos falar o que está acontecendo. Quem acabou com a secretaria foi o prefeito passado, gestão passada, que não era para ter acabado com a secretaria, João Carlos. Não era para ter terminado a secretaria. Aí hoje nós estamos pagando o efeito do passado também. Tanto faz ser prefeito do PT, como do PSDB, como do Bolsonaro, sei quem for, está errado, tem que estar errado. Então foi a gestão passada, presidente, que acabou a secretaria. E hoje ninguém tem nada de esporte na secretaria. E eu quero, assim, elogiar a mesma pasta do município está sendo do Estado. E no Estado hoje nós estamos vendo a reabilitação de campo, nós estamos vendo aqui o povo do Amazonas agradecendo o governador. Ele vai para o futebol na Compensa, na Zona Leste, Zona Norte, Centro-Sul, os campos sendo reformados, e no município não está tendo nada. Aí a pessoa falou assim, mas por que o Estado está fazendo e o município não está fazendo? Aí eu falo assim, mal gestão. Mal gestão. E vamos pedir do prefeito. Ou ele faz uma secretaria para nós botar emenda para lá, ajudar a sociedade, ou então a gente vai ficar mais uma vez o buraco e a Casa do Terror lá no Coroado, abandonado. Eu não estou falando mal aqui do Platini, tá, gente? Não vou falar mal dele aqui, não, porque eu acho que está faltando criar a secretaria para ele ter poder de decisão. Aí eu falo, o Caio foi secretário, companheiro Caio, na sua gestão, e você sabe que o secretário tem uma parte muito pesada na área do esporte. E nós aqui somos cobrados, todos são cobrados, da igreja, dos movimentos, dos bairros, associações, todos são cobrados. E aí, quando nós chega assim, uma pessoa falou assim, olha, vereador, eu fui lá na secretaria, atrás de uma passagem que eu vou fazer um teste lá em São Paulo, para o futebol. Ninguém me ajudou nada. Aí a pessoa, esse cara ter perdido, vereador Bessa, como você ajuda também, ter perdido uma oportunidade incrível, porque o município não tem como ajudar essa pessoa. Aí isso é uma vergonha, é uma vergonha. Agora eu vou bater mais uma vez, Marcelo Serafim, nosso líder. A culpa da Secretaria de Esporte foi extinta, não foi o prefeito de agora, não. Foi o prefeito do passado. Se eu estiver errado, você me corrige aqui. E eu fiz parte dessa gestão. E eu fui contra, o Diego foi contra, os 5 vereadores foi contra a pasta de acabar com a Secretaria Municipal de Esporte. Nós fomos contra para não acabar. Nós fomos contra para não acabar a secretaria. Eu votei contra não acabar. E muitos que votaram. E, felizmente, sempre tem uma panela que sempre apoia. Aí, quando o pau quebra, diz que o culpado é outro que não votou. Porque a Secretaria de Esporte, Caio, é para existir sim. Você foi secretário, sabe o que eu estou falando. Então, parabéns para a parte do Estado, porque se for bom, tem que elogiar. Parabéns para o Estado. Nós vamos lá, tem campo reformado, os pessoal vão lá, estão felizes, e eu queria que nós, como vereador de Manaus, voltasse essa pasta. Essa pasta tem que ser voltada. Realmente, pessoal, tem alguma secretaria que funciona hoje e outra a gente está batendo aqui. Mas no passado nós pegamos aqui muita secretaria que era só nome também. Nós tínhamos a Secretaria do Consumidor, nós tínhamos a Secretaria, aliás, do Consumidor não, nós tínhamos a Secretaria de Transporte, mudou para tudo uma só. A Secretaria de Esporte acabou, não vale mais nada. Nós tínhamos a Secretaria do PROCON, que era o Rodrigo Guedes, que fazia parte da pasta. Nós tínhamos a Secretaria do Transporte, que na época era aquele secretário que não atendia ninguém. Então, felizmente, nós só pagamos o que aconteceu hoje. Eu não fiz pasta nenhuma, nunca tive secretaria do governo do Arthur, nem da Amazonino, nem de ninguém. Mas o que foi errado aqui nós temos que falar. E parabéns, vereador Caio André. Vossa Excelência tocou num assunto muito importante. Os esportistas de Manaus, os bairros de Manaus estão abandonados pela Secretaria de Esporte do município. E parabéns para do Estado. Que for bom, vamos elogiar. Parabéns a todos aí. Obrigado, vereador Sassá, pela vossa parte.
Vossa Excelência também me dá a oportunidade de esclarecer um ponto muito importante para toda a cidade de Manaus e para os desportistas e para os futuros jogadores de futebol profissional da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Nem o governo do estado, a secretaria ou fundação, nem a prefeitura de Manaus, o vereador João Carlos, que foi secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, sabe bem disso, tem como fornecer passagens para crianças ou jovens irem fazer testes em clubes de futebol profissional, porque essas passagens são para atletas representarem a cidade de Manaus ou o estado do Amazonas em competições oficiais nacionais. O que não for dentro disso não pode acontecer. Só queria esse esclarecimento. Vereador William Alemão. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Caio, pela parte. Vamos lá, falar sobre a Secretaria de Esportes, que não existe, né? Mas não é só uma questão de recriar, não é questão de que ela volte somente. Não tem condições de hoje, na situação que estamos vivendo na cidade de Manaus, nós tenhamos lá, operando essa subsecretaria, uma pessoa que realmente não quer trabalhar. Isso não foi um, nem dois, nem três vereadores que falaram, são vários. Todo mundo hoje que tem uma demanda, que tem alguma coisa que é importantíssima na área de esporte, chega lá e encontra a secretaria fechada. Eu mesmo fui lá, fui bem atendido, só que o secretário não estava. Então, antes de falar da gestão simples, a gestão hoje, que exerce lá na subsecretaria, é zero. A gente vai ali atrás de um troféu, tem que entrar numa fila, se tiver. Bola, nem, não sei, acho que eles não sabem nem o que é, mas... Então, é uma situação muito difícil. Independente da criação da secretaria, eu acredito que o nosso prefeito precisa rever a pessoa que vai gerir essa pasta. Hoje tão importante e é, inclusive, um dos carros-chefes do próprio prefeito. Porque nós não temos como combater a violência, combater as nossas crianças hoje que estão sendo cooptadas pelo tráfico. Obrigado pela palavra. E sem um esporte, sem que ela consiga maior elo dentro da comunidade, o esporte faz com que isso aconteça. Vários projetos acontecendo, mas, ao mesmo tempo, sem o apoio da prefeitura. Isso é inadmissível. Eu mesmo tive várias situações com a própria secretaria, onde eu tive que ouvir o secretário dizer para mim assim, não, eu sou secretário de esportes, eu não tenho eletricista. E é um dos casos, gente, um dos casos. Se quiser procurar o nosso subsecretário, é só ir nos restaurantes caros de Manaus e nos bares que vão estar por lá. Obrigado. Vereador William Alemão, agradeço e acolho a vossa parte. Eu ouvi atentamente o discurso de vários vereadores nesse sentido e confesso que tenho a confiança de que o prefeito de Manaus, assim como tenho a confiança de que ele vai recriar a secretaria, ele vai colocar à frente desta secretaria uma pessoa com o preparo e com a aptidão necessária para tocar esses programas e essas ações que precisam voltar a ser inseridas no orçamento anual da município de Manaus. Vereador Sandro Maia. Em seguida, e finalizando, o vereador Elisandro Bessa. Oi. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Quero parabenizar o vereador Caio, vereador Mitoso, por ter trazido, a esse plenário essa pauta tão importante para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Eu quero botar como referência o bairro do Alvorada, onde nós temos vários times de futebol amador, e um deles é o Unidos do Alvorada, que foi bicampeão do Peladão, que foi tricampeão amazonense de futsal, que foi bicampeão da Copa TV Amazonas, que foi campeão da Liga Norte de Futsal em Roraima, sem apoio nenhum.
Vice-campeão brasileiro de futsal. Vice-campeão, onde você faz parte, onde nós temos vários amigos que lutam anos e anos para montar esse time, fazendo cotinha, fazendo bingo, fazendo rifa, onde você também colabora com esse time. E não é diferente de outros. Quando eu me lembro do Arsenal, quando eu me lembro do 3B, atletas que nós perdemos, que poderiam ter sido profissional, e essa empresa, a Moto Honda, ela contratou muitos amadores, ela contratou muitos jogadores para jogar no time da Moto Honda amador. Ao invés de investir num time, ela contratava os jogadores, esses jogadores iam para lá, para a Moto Honda, ser funcionário da Moto Honda para jogar futebol. Se ela tivesse investido no time, no clube, com certeza a gente teria hoje não só um Manaus forte, como o Nacional, como o Rio Negro e outros clubes. Então é de muita importância o apoio do setor privado, do poder público, porque hoje nós estamos perdendo os nossos jovens para a droga. Eu me lembro que no Alvorada tinha 10 campos de futebol, se acabaram. E o que é que foi aumentando? O tráfico, a violência, o assalto. Eu espero, e eu tenho certeza, que o prefeito de Manaus, nosso prefeito, que é um amante do esporte, com certeza vai levantar essa secretaria, tenho certeza que o governador, e eu quero aqui lhe parabenizar, Caio, quando você era secretário, você olhava assim para o lado amador, você olhava assim para a periferia de Manaus, porque lá é que estão os craques, lá que são as pessoas que precisam de apoio. E eu tenho certeza que um dia eu ainda vou ver a minha Alvorada, o time da Alvorada, no time profissional. Nós vamos lutar, porque nós enchemos, em 2009, nós colocamos mais de 50 mil pessoas no estádio, na arena, numa final do Peladão. Nós temos no Rivaldão ainda. Isso. Nós temos torcida, nós temos amantes do futebol que adoram, principalmente a Zona Centro-Oeste, e eu tenho certeza que você também comunga com o meu pensamento. Quero parabenizar lá o Everton, o Biscoitão, né, o Robson, toda aquela galera, o Babal, que faz parte do time da Unidos do Alvorada. Existe uma grande diferença, a escola de samba e o time. São duas coisas diferentes, né? Mas que quando vai para o campo, aí é todo mundo junto. Como vai para o samba, também é todo mundo junto. Então, parabéns para você, Caio, parabéns para o Mitoso e todos os vereadores. Eu não sabia que o vereador Everton tinha sido meiuca, né? Eu não lembro, porque eu tinha um time em 1998, chamado Fujax, que também a gente foi para a final do Peladão. Eu nunca joguei bola, né? Tem um problema, não pude jogar, mas sempre o meu sonho era estar lá dentro do estádio. E consegui ter esse sonho com a final do Peladão em 1998, com o time que eu tinha, chamado Fujax. Obrigado, meu irmão, era isso que eu queria. E todo o apoio, eu quero fazer parte dessa comissão do esporte, para que junto a gente possa lutar. Tá, meu irmão? Obrigado. Vereador Sandro Maia, eu que agradeço e acolho na íntegra a vossa parte. Vossa Excelência, fervoroso defensor das alvoradas e do esporte nas alvoradas, como Vossa Excelência bem disse, sempre esteve lutando, sempre esteve próximo às atividades esportivas desse nosso bairro tão querido. Parabéns a Vossa Excelência. Último, a parteante do meu discurso, senhor presidente, vereador Elisandro Bessa, a palavra está com Vossa Excelência. Vereador Caio, eu só queria acrescentar o discurso de Vossa Excelência, tudo que foi dito aqui pelos vereadores. Nós vivemos Manaus, nós vivemos os problemas da cidade, e um dos problemas sérios que acontece na cidade de Manaus é essa falta de compromisso com o esporte. Em algumas áreas, nós sabemos que quando você começa a administrar uma secretaria, Manaus é muito grande. Vossa Excelência já teve a oportunidade de ser secretário de esporte do Estado, sabe o quanto é difícil. E nós precisamos falar disso, precisamos procurar alternativas. Eu não tenho informação, mas ainda não sei se já foi encaminhado para esta casa do Executivo Municipal
já o projeto para a criação, a partir do dia 1º de janeiro, da Secretaria de Esporte. Então, já está atrasado, porque já deveria ter encaminhado para esta casa, a Câmara, vereador Alemão, vota e aguarda chegar dia 1º de janeiro, para que possamos ter uma esperança, porque sem a Secretaria vai ficar mais difícil, já incluir no orçamento, é isso, vai ficar mais difícil. Nós que vivemos nas periferias, andamos nos bairros da cidade de Manaus, nos deparamos com várias situações de crianças, adolescentes, grandes atletas da cidade de Manaus, vereador Sandro, que ali com o sacrifício da família vão representar o Amazonas e a cidade de Manaus nos eventos nacionais e internacionais. Eu não estou nem falando da falta de projetos para tirar essas crianças ali da ociosidade. Eu estou falando já daqueles que já se destacam, que já são federados, já tem índice e não tem ajuda de ninguém. Ficam perambulando pelos sinais, ficam mandando mensagem. A maioria aqui dos vereadores, 100% deles contribui. Contribui com o que pode. Vereador João Carlos, contribui com o que pode. Mas nós precisamos ter esse olhar diferenciado para essas pessoas. Eles vão representar o nosso Estado. E aí, eu queria abrir um parêntese para parabenizar a FAR, parabenizar o governo do Estado, que mesmo não tendo secretaria, deu uma contribuição muito grande, fez bonito nos Jogos Escolares Brasileiros agora. Muitos jovens que não tiveram, claro, o que precisavam, mas o governo entrou com as passagens, entrou com ali o credenciamento e conseguiu ajudar alguns atletas que deram a resposta, trouxeram medalhas de ouro, medalhas de prata nos Jogos Escolares, agora há pouco que aconteceu no Rio de Janeiro. Fiquei muito assustado e critiquei aqui a ação da Prefeitura através da Secretaria de Educação, que foi lá, bateu foto, publicou nas suas redes sociais a foto da Ana, que é uma atleta com potencial magnífico, tempos para representar bem o estado do Amazonas internacionalmente. A prefeitura foi lá, fez uma foto e publicou, e toda a cidade achando que a prefeitura estava contribuindo ali. A prefeitura não deu R$1 para a Ana, mas pode dar. A Ana vai representar o estado do Amazonas no Sul-Americano. A Ana precisa de tênis, a Ana precisa de alimento, a Ana precisa de assistência. Agora a prefeitura pode fazer bonito com a Ana, não como fez. Botou foto da Ana, bateu foto, a Secretaria de Educação não contribuiu. A Ana correu, vereador Caio, ganhou 2 medalhas para o Amazonas com a camiseta de 2019 da sua irmã. A que ponto nós chegamos? E a minha indignação naquele dia na tribuna foi por conta disso. Eu ainda não trouxe a camisa que a Ana correu, vou trazer aqui para esse plenário, porque aí a secretaria vai passar mais vergonha ainda. Vou trazer a camisa que a Ana correu e ganhou 2 medalhas de ouro nos Jogos Brasileiros Escolares. E a secretaria foi lá e fez uma foto. Não deveria fazer a foto. Não deveria. Ela é aluna da rede municipal? É. Mas a secretaria não contribuiu em nada para que ela fosse lá e disputasse. E eu queria deixar aqui só um recado. Quem contribuiu é o seu treinador, Nicolas Pereira, foi lá, batalhou para que ela fosse disputar. E o governo do Estado, o governador Wilson Lima e o secretário Jorge, que deram apoio logístico de estrutura, de passagem para esses jovens lá na Vila Olímpica do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela parte, me alonguei, mas eu precisaria desabafar isso aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e acolho a parte de Vossa Excelência, vereador Bessa, e digo e afirmo, Vossa Excelência, a Secretaria Municipal de Esporte, Subsecretaria, não tem como dar esse apoio e esses equipamentos que a Ana precisa, porque ela não tem, dentro da SEMASC, dentro da estrutura da SEMASC, os programas e ações dos quais a Secretaria pode fazer essa investidura, e essas pessoas precisam. Mas eu tenho certeza que agora o nosso líder, vereador Marcelo Serafim, depois de ter falado
com a nossa prefeitura, trará as soluções que todos nós e que este plenário já se mostrou ansioso para receber para o orçamento de 2022, no que tange essa questão do esporte. Vereador Marcelo. Senhor presidente, só para trazer o esclarecimento, eu falei com o secretário Clécio, vereador Caio, e ele me informou que o orçamento da Sengel está debaixo do guarda-chuva da Semasc. Então, na Semasc, os recursos alocados para a Sengel estão lá. Depois eu e Vossa Excelência vamos pegar isso, vamos destrinchar esse orçamento, e aí a gente verifica, se tiver alguma coisa a ser reparada, nós conversaremos para poder fazer o reparo. Tenho dito. Agradeço, sabia da vossa diligência, vereador Marcelo, a sua liderança é marcada por isso. Tenho certeza que nós encontraremos a solução que o esporte e que a cidade de Manaus precisa para o ano de 2022, no que tange o orçamento. Senhor presidente, gostaria de agradecer a benevolência da mesa e fazer um grande agradecimento. Na noite e tarde e noite de ontem, tivemos uma chuva torrencial nesta região da cidade, da zona oeste da cidade de Manaus, onde a Câmara Municipal foi muito abalada. Tivemos vários gabinetes sendo alagados, Vossa Excelência, vereador Rodrigo, a Câmara Municipal de Manaus, a feira aqui também foi alagada, e hoje pela manhã, o secretário da Semasc, nosso secretário Renato Júnior, já esteve presente, a prefeitura já está presente, realizando as obras necessárias para o reparo, e já anunciou a nosso pedido, ao pedido de Vossa Excelência, vereador Eduardo Alfaia, do nobre vereador Peixoto e do nosso presidente Davi Almeida, a obra de revitalização, tão esperada obra de revitalização, quase 40 anos depois da Feira do Santo Antônio, é uma reivindicação de toda a comunidade do São Raimundo, do Santo Antônio, da Glória, da Compensa, enfim, de toda essa região da cidade de Manaus que utiliza essa feira, e tenho certeza que a Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, vale frisar, vereador Eduardo Alfaia, que preside esta grande sessão, esta obra trará à cidade de Manaus, a estes feirantes, a esta população, uma oportunidade de trazer novos empregos e, mais do que isso, um atendimento de qualidade a toda a população desta região. Parabéns ao prefeito Davi Almeida, parabéns ao governador Wilson Lima, parabéns aos vereadores que estavam atentos ao que aconteceu nesses dias, parabéns ao presidente Davi Reis e parabéns ao secretário Renato Júnior, que prontamente atendeu os anseios da população. Obrigado, senhor presidente, pela benevolência. Um bom dia a todos. Tenho dito.